Você diz amém para isso? Então fique de pé no seu lugar, porque nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Hoje é culto de Santa Ceia, nós temos um momento tão especial na igreja, né? Que é esse culto de Santa Ceia. Eu quero ler um texto longo, mas para uma meditação breve. É importante que o texto seja lido todo. Nós estamos pregando sobre o Evangelho e a lei, expondo o Evangelho, para que o Evangelho, o próprio Evangelho, a Boa Nova, o Evangelho não é o texto não, o Evangelho é a Boa Nova, que está no texto. O Evangelho revela quem está no texto, não é o texto, é quem está no texto. Então o Evangelho está lá em Gênesis, e hoje vocês vão ver, nós vamos ver que o Evangelho está em Gênesis. Leiamos aqui, acompanhe a leitura na NVT, pode colocar o telão de cima aqui também. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, olha o que Deus disse. Perdão, a mulher está falando o que Deus disse. Não comam e nem sequer toquem. Deus não falou isso. Ele falou para não comer. Mas a mulher já acrescenta aqui, nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. Continuando, é claro que vocês não morrerão. Aí vem o adversário. A serpente respondeu à mulher, né, vocês não morrerão. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, olha a serpente usando a persuasão, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido que estava com ela e ele também comeu. A queda foi conjunta, simultânea, digamos assim. Naquele momento, conforme a serpente avisou e conforme Deus já tinha também designado um limite, seus olhos se abriram. Aqui, usando a liberdade de escolher, Adão e Eva conseguiram o resultado de fazerem uso daquele fruto que era proibido. Seus olhos se abriram, não precisava disso, mas eles escolheram porque Deus criou o ser humano com essa capacidade de escolher e ele escolheu. E eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrir. Imagine essa roupa como é que era. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Nós vamos ver o Evangelho dentro desse texto, tá? Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Essa perguntinha Deus está fazendo aqui nessa noite também. Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Aí o Senhor faz uma pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus: você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que eu não comesse? Deus já sabia que tinha acontecido, mas ele faz a pergunta para Adão, e isso aqui é uma manifestação da graça. O homem respondeu: foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? Olha a graça sendo manifestada aqui. A serpente me enganou, responde a mulher. É aquilo que nós fazemos normalmente. Respondeu a mulher: foi por isso que comi do fruto. Jogar a culpa no outro. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, aí agora vem as consequências. Agora vem as consequências. Maldito é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará, cobra, você se arrastará sobre o próprio ventre. Então, até aquele momento, cobra não arrastava. É tanto que conversa com a mulher. A partir desse momento o Senhor fala: agora você vai arrastar em cima do próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver, farei que haja inimizade entre você e a mulher.
Aqui já tem uma revelação. E entre a sua descendência e a descendência da mulher. Ao Evangelho. Jesus, profetizado aqui, ó, no Éden. Porque Jesus, com a sua ressurreição, esmagou a Satanás debaixo dos seus pés. Deixou ele ainda um pouco vivo para o golpe final. Mas aconteceu. E você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe disse. A mulher, ele disse, desculpe, farei mais intensas as dores da sua gravidez. E com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra. Agora a terra toda recebe uma maldição, por sua causa. Deus deu a responsabilidade ao homem, olha, falou com o homem assim, agora por causa do que você fez, a terra está aí, ó, gemendo, como está gemendo, né? De fato está gemendo, por toda a vida. Terá muito trabalho para tirar o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor fez roupas de peles de animais, manifestação da graça, para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós. Olha a Trindade conversando aqui, a Trindade está conversando aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, ó, vejam, eles conversando entre si, agora os seres humanos se tornam semelhantes a nós. Isso aqui é uma manifestação da Trindade, ó. Pois conhecem o bem e o mal, agora conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida, o que a árvore da vida fazia? Mantinha a vida. Essa árvore manteria a vida eternamente na terra. Então Deus faz o quê? Isso aqui, ó. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor os expulsou do jardim. Isso aqui foi um ato de amor de Deus. Hã? Um ato de amor? E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins, vigias, anjos, a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Isso aqui é uma manifestação tremenda de Deus, porque, já pegando um comentário aqui antes de se assentar, imagine nós pecadores, com esse mundo que nós estamos vivendo, se nós não morrêssemos. Imagina você com 1000 anos, aguentando o mundo daqui a 1000 anos. Um mundo que não melhora. Por que não melhora? Não melhora porque o pecado está dentro do ser humano, e ele rejeita Deus. É por isso que Jesus vai voltar, e vai consertar tudo, e é por isso que nós temos que dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque Ele vai pôr ordem em tudo, aí nós vamos viver a vida que Deus preparou. Você diz amém? Amém. Assente-se para receber então a revelação da palavra do Senhor. Então preste muita atenção. Nós estamos em um ciclo de mensagens agora no segundo semestre, onde nós estamos falando sobre o Evangelho e a lei. Nós estamos mostrando, pela pregação da palavra, que ambos, tanto a lei, ou seja, o Velho Testamento, quanto o Novo Testamento, são de fato uma manifestação da graça de Deus em favor do homem. E hoje, de maneira específica, ainda mais numa noite de Santa Ceia, eu estou pegando um texto de Gênesis, que foi escrito, ou pelo menos foi narrado por Moisés, pode ter sido escrito por algum escriba que Moisés tinha ao seu lado, mas Moisés é considerado o autor do livro de Gênesis, e nós estamos falando simplesmente do primeiro livro da Bíblia. Nós estamos falando de uma história que tem
com certeza, no mínimo, essa história aqui tem 6.000 anos que ela aconteceu, baseado na cronologia, no mínimo 6.000 anos ela tem. Pode ser mais? Pode ser mais, não estou aqui para discutir isso, porque a arqueologia não consegue chegar a esse cálculo de maneira exata. Mas, biblicamente falando, de acordo com a narrativa da palavra, nós estamos falando de uma narrativa que tem, sim, não a escrita da narrativa, mas a história aconteceu há pelo menos 6.000 anos atrás. Muito bem, então, aqui no Gênesis, nós já temos agora, claramente aqui, uma revelação clara, específica do Evangelho. Portanto, do versículo 1 até o versículo 7, eu não vou assim, me ater detalhadamente na questão da queda, porque do 1 ao 7 nós temos a narrativa do como é que caíram, qual foi a estratégia do diabo, o que eles fizeram, as palavras enganosas que foram utilizadas, o engano de Eva, o engano de Adão. Tudo bem, no versículo, eu vou voltar aqui no versículo de número 1, eu vou passar aqui rapidamente, para a gente não se ater a isso. Então aqui começa a narrativa da queda, aí começa o diálogo da Eva lá com a serpente, etc e tal, etc e tal. Aqui, eu já quero parar, no versículo de número 8. De 1 a 7 é a narrativa da queda. No versículo 8 está escrito assim: quando soprava a brisa do entardecer. Aqui tem já a primeira manifestação escrita, revelada da graça de Deus. O homem e a mulher já haviam pecado, mas a brisa soprava. Muitas pessoas pensam que Deus é assim, tem uma imagem de um Deus que, assim que você peca, ele vai pegar um porrete, vai pegar alguma coisa, ou então vai colocar uma doença em você. Há um senso comum, na Idade Média então, isso assim, era propagado pela própria igreja instituída da época, que aquelas pragas que aconteciam, aquelas epidemias que aconteciam, eram punições de Deus para a humanidade. Bom, em certo sentido, há ali um instrumento de Deus na vida das pessoas, assim como há em nós também um instrumento de Deus. Mas preste atenção, a natureza vingativa de Deus, ela ainda não está manifesta na sua plenitude não. Ai de nós, se ela tivesse, nós seríamos consumidos. Nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Quem dá glória a Deus aí por isso? Fala comigo, miserável. Dá uma olhada aqui para esse miserável de cá. Olha como é que nós levamos as coisas. Quantas vezes nós somos capazes, por exemplo, de vir num culto como esse aqui num domingo, e na segunda-feira nós já estamos com aquela velha vida, fazendo as mesmas coisas. Às vezes dentro de um culto como esse, você foi impactado, falou, nossa, eu estou fazendo aquele negócio errado. Aí amanhã já levanta e fala assim, nossa, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer. E você não é destruído, eu não sou destruído. Quantas vezes passam pensamentos, assim, impublicáveis na nossa mente, e nós não somos destruídos. Então, quando eu li isso aqui, eu falei, lá no Éden, o homem já tinha pecado, tinha cometido o maior erro da história, a brisa soprava, uma brisa suave, o texto diz, soprava a brisa, um vento suave ao entardecer. O homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, não ouviram Deus marchando pelo jardim, deixa eu ir lá acertar as contas com esse menino. Não, caminhando. Eu imagino que devia ser um silêncio muito grande. Claro, não tinha toda essa poluição sonora do ambiente. Quando a gente vai para uma roça, né, a gente é prestigiado com um silêncio muito grande, em certos lugares, mas eles escutaram os passos do Senhor. Você não vê a manifestação de um Deus irado aqui no Éden.
você vê a manifestação de um Deus gracioso. O vento soprava, esse Deus que encontrava com o homem todo dia, no final do dia, na viração do dia, venha andando, porque Adão escutou o Senhor caminhando pelo jardim. Aí vem uma manifestação corpórea de Deus. A teologia entende que ali já havia uma manifestação de Cristo, porque Deus é Espírito, mas Ele assumiu forma humana. Como é que Adão ouviu passos? Como é que Adão conversava com Deus? Ele não conversava com uma nuvem, a Bíblia não relata isso. Adão conversava com Deus face a face. Então o próprio Deus, presumivelmente, já se manifestava em forma do Filho, porque o Filho está com o Pai desde sempre. Então ele já manifestava, assim como em outros trechos das Escrituras nós temos as chamadas teofanias, ou seja, manifestações aparentes de Deus. Abraão teve uma dessas. Aqui nós vemos o próprio Deus manifestado, possivelmente, com muita probabilidade de ser. Quem somos nós para dizer com toda certeza que era? Mas tudo indica que sim, em forma corpórea. Deus vem andando, a brisa soprando e vem em direção ao homem, mas a essas alturas o homem já estava escondido, porque de acordo com o texto bíblico, ele teve medo de Deus e se escondeu, mas a graça já estava sendo manifestada ali, o Evangelho já estava manifestado. Quando a gente fala Evangelho, às vezes você pensa nos livros chamados Evangelhos, esqueça isso. O que eu estou falando aqui de Evangelho é a boa nova, Deus vem ao encontro do homem. A boa nova é essa, Deus vem ao encontro do homem. Está aqui, ó. Deus veio ao encontro do homem pecador, como Ele continuou vindo, como Ele continuou se manifestando. Então nós temos nesse versículo aqui, uma manifestação do Evangelho, da boa nova. Deus ama o homem, Deus é apaixonado pelo homem, Deus quer o homem de volta. Deus não quer a nossa destruição, Deus não quer nos punir, Deus não é um Deus de punição. O nosso Deus, a natureza dele é amor. Sim, ele tem uma natureza que também é embasada em justiça, mas a Bíblia diz que Deus está retardando a sua ira, para que nós cheguemos ao arrependimento. Ele fez isso aqui, a brisa continuou soprando, e ele veio andando, encontrar com o homem como ele fazia todos os dias na viração do dia. Em outra versão isso fica muito claro, na viração do dia, o Senhor veio ao encontro do homem. A brisa soprava, os passos de Deus caminhando, não como um algoz que estava vindo para arrebentar com o homem pecador, não, ele vem com o Deus que havia criado com todo amor, alguém à sua imagem e semelhança, ele vem ali para ter um encontro com ele. E aí, então, no versículo de número 9, nós temos isso aqui, ó. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Onde estás? A pergunta não foi assim: o que você fez, Adão? Preste atenção nisso. Olha como é que o Evangelho, a boa nova, é manifestada. Não é assim: que porcaria que você fez, hein? Que desgraceira que você arrumou, hein? Que, eu ia usar outra palavra, vou falar não. Pensa aí. O que você fez? O que é isso que você fez, Adão? Não, não. O Deus que estava com a brisa soprando, que vem caminhando, diz assim: Adão, ô Adão, onde você está, se fosse mineiro? Onde você está? Onde você está? Adão, ô Adão, ô Marco Aurélio, ô Mateus, ô Bárbara, ô Selmar, onde você está, Betânia? Onde você está? O que você fez? Você não tem jeito mesmo não, né? Com você não tem jeito. Não,
nessa noite o Espírito Santo está falando assim: ei, ô Léo, onde você está? Ô Fernanda, onde você está? Ô Vanderlei Martins, onde você está? Vem cá, meu filho, vem cá, filhote, vem cá, senhor, vamos ter uma conversa. Fica escondido aí não, sai daí, sai de trás da moita, sai de trás dessa bananeira, Adão. Vai lá. Não. Aí, o maligno, Satanás, né, levanta aí aquela tese do Deus que quer te arrebentar. Olha, não, hoje não, agora não, nesse tempo não, lá naquele dia vai arrebentar. Vai arrebentar. Gente, preste atenção, hoje não, agora não, e até a volta de Jesus não, mas daquele dia em diante é para arrebentar. Daquele dia em diante, os que desobedeceram, os que não saíram de trás da moita, os que não saíram do esconderijo, aqueles que não confessaram, aqueles que não mudaram de atitude, deixa eu te falar, haverá condenação, mas agora o Evangelho está dizendo, Deus está vindo ao nosso encontro, Deus veio nos encontrar, e Ele está aqui nessa noite para nos encontrar. Hoje vai ser servida a Santa Ceia, nós merecemos tomar a Santa Ceia? Quem aqui merece tomar a Santa Ceia? Ninguém aqui merece tomar a Santa Ceia, mas a Santa Ceia vai ser exposta aqui, vai ser colocada, e todo aquele que receber a graça de Deus poderá pegar a ceia do Senhor e tomá-la com toda a alegria do seu coração, porque o perdão chegou até nós, o Evangelho chegou até nós, mas haverá um dia, naquela ceia final, em que simplesmente para aquela ceia, o Senhor vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. O dia de resolver é hoje. Então, do versículo 10 em diante, nós temos assim, o Senhor respondeu, olha a conversa de Deus, ouvi que estavas, Adão, né? Ouvi que estavas andando pelo jardim, e me escondi, tive medo porque eu estava nu. Olha a conversa de Deus, quem te falou que você estava pelado? Quem te falou isso? Adão, você fez alguma coisa, Adão? As oportunidades. Adão, você fez alguma coisa, meu filho? A essas alturas já tinha encontrado, né? Já tinha saído de trás da moita. Estava ali, né? Já tinha feito até aquele modelito lá de figueira, folha de figueira. E aí o Senhor fala, quem te falou que você estava nu, rapaz? Aí pergunta, você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei não comesse? Gente, esse diálogo aqui, ele é uma manifestação da graça. Deus está dialogando conosco aqui nessa noite. Ele está dialogando com você todo dia. Sabe aqueles momentos que você está lá caminhando, o seu dia a dia, e aquela voz fala assim, não faz isso, deixa isso, larga isso, muda, saia dessa vida, abandona isso, isso não vai ser bom para você, você não está vendo o que já aconteceu, assim, assim, assado. Sabe aquela voz que fica falando ali dentro de você, volta, não fica longe não, volta para perto, volta para mais perto, vem para mais perto, eu quero te dar o que você precisa. Aconteceu lá, continua acontecendo hoje, é o mesmo Evangelho. Olha aqui, a boa nova chegou. Gente, essa conversa aqui, eu repito, isso aqui Deus tinha manifestado em forma visível para Adão, possivelmente corpórea, como Cristo se manifestou mais tarde, nascido de mulher, veio em forma de homem, mas já existia, o verbo já existia, já estava com Deus e era Deus, e agora ele vem, o próprio Deus vem, assim que o homem peca, ele vem para salvá-lo, ele vem para amá-lo, ele vem para encontrar com ele. Essa é a boa nova, Deus veio ao nosso encontro, continua vindo, gente, está aqui nessa noite, ao nosso encontro, para nós vivermos debaixo da sua graça, e dá oportunidade ao homem de se arrepender. Ele faz perguntas para mostrar o erro, perguntas que mostram o erro. Versículo 12, o homem respondeu, foi a mulher que me deste, e ela me ofereceu o fruto, e eu comi. Que oportunidade que esse homem perdeu de dizer assim, Senhor, papai, pai, foi mal, o Senhor falou para a gente não comer, e nós comemos, e a opção é transferir a responsabilidade, né?
Então, do versículo 14 até o versículo 19, eu também não vou entrar muito, Deus aplica as disciplinas. Sim, olha, no versículo 14, o que acontece? Então o Senhor perguntou, o que você fez? A serpente me enganou, foi por isso que eu comi. No versículo 14, então o Senhor Deus disse, agora, já que vocês fizeram isso tudo, então agora vem as consequências. Eu não vou entrar nisso aqui, o tempo não permite, mas aí vem as consequências, para a serpente, para a mulher, para o homem. Deus estabelece sentenças claras para eles. No versículo de número, isso aí até o versículo 19 é Deus determinando, as coisas que aconteceriam. Com o suor do teu rosto, você obterá alimento. O homem conseguiria tudo com maior facilidade. Aí a partir dali entra esse processo de desgaste que é a vida humana, necessário, mas é isso que acontece. E aqui então, o homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Deus reprovou as roupas que foram feitas de folha de figueira, porque aquelas roupas eram a solução do homem para a sua pecaminosidade. E aqui tem uma revelação. Nós temos o hábito de buscar soluções para a nossa pecaminosidade. Uma delas é envolver com religião. E religião não salva ninguém. As folhas de figueira aqui, que Adão tinha construído como roupa para si e para Eva, são as obras humanas, a tentativa do homem de conquistar a salvação, ou pelo menos cobrir a sua vergonha, ou pelo menos ter uma proteção qualquer para os seus erros. Então muitas vezes isso pode ser na própria religião. Outros se colocam escondidos atrás de aparências. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, sepulcros caiados, gente que queria manter uma aparência de religiosidade, mas por dentro estava podre. As figueiras, a roupa de figueira, ela fala dessas obras vãs que não cobrem a nossa nudez, que não servem para cobrir a nossa nudez. Então, meus irmãos, acontece então mais uma manifestação da graça, e essa já é profética. Por quê? Porque para fazer uma roupa de pele, Deus teve que sacrificar animais, teve que derramar sangue. Foi o primeiro derramamento de sangue da história da humanidade. Com qual propósito? Fazer uma roupa melhor para o homem. Isso já é um sinal profético do que Deus faria mais tarde. Deus arrancou a pele de um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Deus arrancou a pele de Jesus para cobrir a nossa vergonha. Literalmente a pele do Salvador foi arrancada. Se você assistir ao filme de Mel Gibson, eu já pude estudar vários pastores que são mais profundos, muito mais profundos do que procuro ser ou tento ser, que foram claros nos estudos, inclusive um teólogo adventista que eu admiro demais, Rodrigo, foi claro na descrição. Ele falou assim: olha, se você viu o filme de Mel Gibson, e com o conhecimento que eu tenho de arqueologia, e da forma como a tortura acontecia, eu afirmo que aquele filme ali, ele está muito perto da realidade, quando a pele do cordeiro foi arrancada. Aprove a Deus moer o seu filho, para que eu e você tivéssemos a nossa vergonha coberta completamente e definitivamente. Esse sacrifício que foi feito aqui foi temporário, foi provisório. Deus fez um sacrifício, cobriu o Adão, ele perdeu ali aquele problema da vergonha, da nudez, e a história continua caminhando, até que Deus então tem que mandar o cordeiro dele, que tira o pecado do mundo. Tira. Jesus resolve o problema da culpa, fazendo o quê? Expiação. O que é isso? Ele morre no seu lugar e no meu lugar, e nós vamos celebrar isso nessa noite. Aleluia, o cordeiro foi morto por nós. Ele foi morto, e por causa da morte dele,
por causa do sacrifício dele, hoje eu posso abrir a boca aqui e falar: sou filho. Você também pode falar: sou filho de Deus. Quantos? Quem pode falar: eu sou filho de Deus? Não, atenção, o maligno inventou um negócio, todo mundo é filho de Deus. Não é não. Lá em João está escrito: veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, sim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto você não recebe Jesus, você está usando folha de figueira. Mas a partir do momento que você recebe Jesus, você é coberto com pele de cordeiro. Ai, meu Deus do céu, pele de cordeiro. Agora tem um cordeiro que derramou o sangue foi derramado voluntariamente. Eu acho muito importante fazer um registro aqui. Você pode falar assim, tem uma pergunta clássica aí: por que Deus deixou o homem fazer isso? Não devia ter criado o mundo perfeito, como ele é perfeito? Só pelo Espírito que você vai entender o que eu vou falar aqui agora. Como é que um Deus, que é puro amor, que é amor, mostraria seu amor, se ele não permitisse que o homem escolhesse? Você seria um boneco, você seria uma marionete. Ele deixou o livre-arbítrio está aqui nessa noite, a capacidade de escolha está aqui nessa noite. O que você vai escolher? Cada um escolhe. A minha resposta está dada: eu escolho Deus. Eu quero Deus, eu não quero outro. Eu quero servir a Ele, eu quero ter comunhão com Ele, eu quero ter um encontro com Ele todo dia. Mas aí, Ele tem uma sentença. Olha bem como é que o plano é perfeito. Te dou liberdade de escolha. Não coma. Se você comer, vai morrer. A sentença está dada. O homem come. Sentença dada. Vai morrer. Como de fato morremos. Lá naquele momento morreu espiritualmente. De fato, todos nós estamos mortos antes de Cristo em nossos delitos e pecados, segundo Efésios capítulo 2. Não tem dúvida disso. Mas olha como é que Deus é perfeito. E não deixa motivo para nós reclamarmos. O mesmo Deus, atenção, o mesmo Deus que aplicou a sentença, porque deu livre-arbítrio, vem e paga a conta. Eu vou repetir, para ninguém ter desculpa assim: por que Deus deixou isso acontecer? Isso é ignorância. O Deus que deixou acontecer, sabe o que Ele fez? Ele falou assim: deixei acontecer. Verdade, mas eu vou lá e vou pagar por eles a conta que eles não são capazes de pagar. E a sua conta foi paga. E hoje você pode desfrutar da vida que Cristo dá. O pecado não te domina mais. O pecado não te domina mais. A morte não tem mais poder sobre você. Não tem, a morte não tem mais poder sobre nós. Eu orei sim, oramos aqui nessa noite. Senhor, dá a oportunidade a Alessandra, uma pessoa tão nova, tão usada por Deus. Podemos orar, Deus faz essas coisas. Ressuscitou Lázaro, faz outras coisas, Ele faz. Deixa eu te falar, mas mesmo que ela volte, um dia ela parte. Só que tem uma coisa: se eu estou em Cristo, não morro. É o Evangelho que diz: aquele que está em mim jamais morrerá. É porque nós temos aí tanto afeto por essa vida, né? Meu Deus, preciso casar. Meu Deus, os solteirões aí, preciso casar. Senhor, preciso construir uma casa ainda. Nossa, Jesus Cristo. Que mediocridade, né, gente? Senhor, preciso comprar um carro melhor. Não me leva antes de eu ter um carro melhor. Pensa comigo nisso aqui. Gente, pelo amor de Deus, você já imaginou o que está preparado para aqueles que amam a Deus? Diz a Bíblia assim: nem olhos viram, gente, nem ouvidos ouviram, gente, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, gente. Você vem para um culto igual esse e fica cheio, Marquinhos cantando: não haverá tristeza.
3 e 2, nenhum rancor, não é isso? É o quê? Etc. Então tá, beleza, aí nós viajamos aqui, né? Nós viajamos aqui umas 2 horas, nós viajamos aqui, o Marquinhos gasta uns 30, 40 minutos aqui, nós viajamos uns 40 minutos, né? E no final do culto nós temos aquele moverzão aqui, porque Deus faz mesmo, aqui agora o Espírito Santo está sacudindo o pessoal por dentro aqui, é ou não é? A gente sai daqui com o coração de que jeito? Cheio de vida, não é? Mas um sai com as cacundas doendo, né? O outro sai pensando que tem que pagar a conta amanhã, não é isso? Aí alguns têm a tendência de esquecer que a vida foi dada. Meu irmão, pelo amor de Deus, não deixa conta tirar sua vida não, para de fazer conta, meu filho. Para de fazer, administre sua vida financeira, para de sofrer, varão, para com isso. Deixa Deus colocar sua vida num lugar, mas deixa eu te falar, lembra que tem um lugar preparado na eternidade, o Senhor está lá, te aguardando, o Senhor está te aguardando, o Senhor está me aguardando. Hoje, meu bem foi cozinhar um feijão lá em casa, né? Falou assim, vem cá para você aprender a cozinhar feijão. Eu falei assim, para quê? Ela falou assim, se eu morrer, você não precisa ter pressa de casar. Só porque passou por uma cirurgia de apêndice, achando que vai morrer. Estou brincando, gente. Ah, não. Gente, vamos viver na dimensão que Cristo quer que nós vivamos? Quem diz amém para isso aí? Então Ele faz o sacrifício, encobre a nudez. Esse sacrifício é feito por nós. E mais uma manifestação de Deus que eu quero encerrar com ela. Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Manifestação do amor de Deus. Uau! Uau! Ah, pastor, mas não era para deixar lá? Sabe por que Ele expulsou? Porque a árvore da vida estava lá. Certo? O que a árvore da vida fazia? Seus frutos davam sobrevivência eterna. Sabe onde essa árvore está nos esperando? Lá na eternidade. Lê Apocalipse 22. Você vai ver a árvore da vida lá, nós vamos pegar e vamos comer o fruto dela. Agora, a árvore da vida já veio. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Nós estamos enxertados na árvore da vida, e a força dessa árvore nos mantém vivos eternamente. Quem dá glória a Deus aí? Meu Deus do céu! O Evangelho está manifestado lá em Gênesis e por aí vai, e a obra de Deus é essa: Jesus veio, morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus e vai voltar para nos levar embora.